Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, é um mangá criado em 2009 e que recebeu uma adaptação para anime a partir de 2013. Mesmo tendo algumas diferenças com o mangá, o foco da história aqui é o anime, e hoje é dia do 9º arco, chamado Guerra por Parades, composto da segunda parte da 4ª e última temporada da animação. E desde já eu me desculpo por alguma pronúncia errada, principalmente nas palavras e nos nomes em japonês, mas japonês não é o meu forte. Eu já fiz toda a história até aqui, em 8 partes até agora, e o link para esses vídeos tá aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, para essa continuação. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa contando eventos que aconteceram 2 anos atrás. Depois que a divisão de reconhecimento venceu em Shiganshina, 1 ano depois os navios de Marley começaram a chegar, onde Yelena surgiu como um tipo de porta-voz de Zeke e Yeager. E agora, mais 1 ano depois, Eren e os outros membros da divisão finalmente conheceram pessoalmente Yelena e os outros voluntários anti-Marley. O porto em Parades foi finalizado e eles estavam prontos para receber a representante da única nação amiga. Era Kiyomi Azumabito, da nação de Hizuru. Eram os chamados orientais. Ao conhecer Kiyomi, ela mostra um brasão para Mikasa Ackerman e pergunta se ela o reconhece. Mikasa tinha aquele símbolo tatuado no seu pulso, feito pela sua mãe, que ela sempre escondeu. Vendo isso, Kiyomi abraça Mikasa e explica sua origem. Há um século, o filho do Shogun veio para Parades porque mantinha relações amistosas com Karl Fritz. Mas com o fim da Grande Guerra dos Titãs, Hizuru foi derrotada e na transição, um filho do Shogun foi deixado para trás na ilha. Mikasa é a descendente perdida do antigo líder de Hizuru. Esse encontro com os Azumabito foi feito por intermédio de Zeke e Yeager, numa reunião secreta. Acontece que os Azumabito querem ajudar a ilha de Parades a se manter segura. A ajuda, na verdade, é por ganância, aproveitando os recursos minerais que existiam em Parades. Recursos como até mesmo combustível, que é o que eles usam para o DMT. De qualquer forma, eles são aliados. Hizuru tem poder militar, mas o estrondo é uma arma importante. E para manter essa arma viável, alguém de sangue real precisa continuar tendo o poder de um titã. Nesse caso, alguém de sangue real deveria herdar o titã bestial quando os 13 anos de Zeke terminassem. E a única pessoa viva com sangue real agora, fora Zeke, é Historia Reis. E se for para manter a sua nação segura, Historia estava disposta a herdar o titã bestial. Mas Eren não vai permitir que Historia se sacrifique desse jeito. Eren era capaz de tudo para salvar as pessoas, para salvar os seus amigos. Mas agora, 2 anos depois disso, 4 anos depois do ataque em Shiganshina, ele estava completamente diferente. Agressivo, violento. O comportamento de Eren deixa perplexos todos ao seu redor e os seus amigos tentam lidar com a pessoa que ele é atualmente. O contraste da personalidade não é só de Eren, mas até mesmo de Historia, que atualmente está grávida, o que está atrasando a transferência do titã bestial de Zeke para ela. Pela preocupação de que o processo possa prejudicá-la ou até mesmo matar o seu filho de sangue real ainda não nascido. E talvez ela tenha feito isso exatamente para evitar ou por medo de carregar esse fardo. O problema é que no passado, 2 anos atrás, Hizuru não conseguiu fazer um intermédio com Marley para ter uma conversa com Parades. Então o reconhecimento decidiu que em vez de deixar nas mãos de outros, eles mesmos iriam fazer isso. Os próprios membros do reconhecimento de Parades iriam pessoalmente para Marley em busca de paz. Nas preparações para a viagem até lá, inclusive, Eren fala sobre quem herdaria o seu titã depois dos seus 13 anos. Mikasa, Jian, Connie e Sasha se oferecem,
Mas Eren diz que não vai ser nenhum deles. Ele não vai sacrificar nenhum dos seus amigos. Ele se importa muito com eles. Ele sempre vai protegê-los para que vivam bastante. Em contraste, atualmente, ninguém imaginou quão longe Eren chegaria. Inclusive Connie diz que ele nem sequer chorou quando soube da morte de Sasha. É como se ele não fosse mais o mesmo Eren de antes. Então, eles precisam se preparar até mesmo para sacrificá-lo caso fosse necessário. E até mesmo Mikasa precisa entender isso. Enquanto isso, Gabi e Falco continuavam presos. E a garota finge ter um tipo de ataque epilético para atrair o guarda. E assim, ela o mata, fugindo da prisão. E até mesmo Falco fica espantado com a atitude da garota. Depois de correr a noite toda, Gabi e Falco fazem uma pausa à beira de um rio. E Falco sugere que Gabi tire a braçadeira para que ninguém desconfie dela. Mas ela diz que não. Aquela braçadeira mostrava que ela era uma Eldiana de bem. E sem a braçadeira, ela seria igual aos demônios daquela ilha. Antes de continuar, eles são interrompidos por uma garota que escutou a gritaria. Gabi diz que eles fugiram de casa. Então essa garota os convida para comer na sua casa. Ao chegarem à casa rural onde a garota mora, Falco diz que o seu nome na verdade é Ben e aquela é Mia. Eles são irmãos e fugiram de casa. Então o chefe da família diz que eles podem ficar ali quanto tempo quiserem e os convida para tomar café da manhã. Só que Gabi fica horrorizada o tempo todo. Ela dizia que não poderia comer ao lado de demônios. A lavagem cerebral em Gabi foi tanta que ela sentia repulsa até mesmo das pessoas que a ajudavam, só por serem de outra parte. Acontece que essa é a família Braus, a família de Sasha Braus, a garota que a própria Gabi matou no dirigível. A garota que encontrou os dois na margem do rio era Kaia, a jovem órfã que Sasha salvou de um titã quando voltou para sua vila anos atrás. Depois do café da manhã, Kaia revela que ouviu o que Gabi disse na beira daquele rio. E ela os leva para onde a sua mãe foi morta por um titã há 4 anos atrás. Ela pergunta o que a sua mãe fez para merecer uma morte tão horrível. E Gabi diz que os Eldianos precisavam pagar pelos pecados do passado, por matar milhares de pessoas há centenas de anos atrás. Mas Kaia não estava lá. Nem a sua mãe, ninguém que está vivo atualmente fez parte desse pecado do passado. Não era justo eles continuarem pagando por isso até os dias de hoje. Então Falco explica. A mãe de Kaia foi vítima das circunstâncias de uma missão de reconhecimento falha. E agora sim, Kaia aceita essa resposta. Ou seja, era só violência gerando mais violência. Não existia motivo real para atualmente alguém pagar por pecados de um passado distante de mais de 1000 anos atrás. Depois das atitudes de Eren em Marley, ele foi mantido preso pelos militares, mas Flock e outros 3 recrutas da divisão de reconhecimento vazaram essas informações ao público. Isso começa a causar uma revolta na população que vê Eren como o salvador de Eldia, e isso vai causando cada vez mais tensão na Ilha de Parades. Em Marley, os militares terminaram a investigação sobre o cadáver do Titã Bestial e descobrem que encontraram só restos de partes do Zeke. Ou seja, Zeke fingiu a sua morte e estava do lado da Ilha de Parades há pelo menos 3 anos. Tel Magat diz que, depois do ataque em Marley causado por Eren Yeager, eles precisam de pelo menos 6 meses para se reestruturar e contra-atacar. Mas Colt não quer deixar Gabi e Falco 6 meses sozinhos na ilha. E Reiner também não concorda. Ele diz que devem aproveitar o elemento surpresa e atacar Parades imediatamente. Enquanto isso, no subsolo, na câmara de detenção de Annie Leonhardt, Armin Arlelt continua visitando a garota no cristal. O cristal que a antiga colega de Annie, Hit, é responsável de cuidar. Hit e Armin são as únicas pessoas que têm visitado Annie durante esses anos todos ali embaixo. As manifestações em Parades continuam crescendo, porque ninguém explica o real motivo dos militares terem prendido Eren. Uma catástrofe era iminente.
Em outro lugar, Yelena conta a Dot Pixies que há 10 meses ela se encontrou secretamente com Eren Yeager, solicitando que ele pressionasse os militares para agirem, porque senão os militares iriam adiar os assuntos até que fosse tarde demais. Foi por causa disso que Eren acabou adiando a sua ida para Marley. Nem mesmo os outros voluntários anti-Marley souberam desse encontro. Foi talvez a sua influência o que causou todo esse caos. Por isso, ela era mantida presa por enquanto. Os outros voluntários anti-Marley continuam sendo mantidos sob custódia de Hanji Zoe. Inclusive, Onian Copon conta que Helena age de forma impulsiva. Eles nem sabiam dessa reunião, e inclusive alguns dos seus amigos que iam contra as ordens dela simplesmente morriam acidentalmente. Mas independente de qualquer coisa, ela sempre foi muito fiel ao Zeke. Na capital, Dallas Zachary conversa com Armin e Mikasa, dizendo que eles não podem permitir que encontrem Eren por enquanto, porque eles precisam estudar e entender melhor o que aconteceu nesses encontros secretos de Eren com Yelena. Eles estão até mesmo trabalhando com a hipótese do Eren estar sendo controlado pelo Zeke. Só que quando os dois saem da sala, 3 outros soldados entram. E nesse momento, o escritório de Zachary simplesmente explode. Dallas Zachary, o primeiro-ministro de Parades, foi morto num ataque. Nesse momento, alguns manifestantes nas ruas inclusive comemoram, dizendo que começou a tomada do poder. Por volta de 100 soldados desertam das forças militares nesse momento e ajudam Eren Yeager a fugir da prisão. Esses soldados são liderados por Floch. Eles se autodenominam Yeageristas. E eles dizem que Eren é o único que pode salvar o Império Eldiano. Sabendo que os seguidores de Eren querem conectá-lo com o seu irmão Zeke, Dot Pixies reforça a segurança de Historia Reis também. E agora, sem Dallas Zachary, Dot Pixies é escolhido para unificar e liderar as forças militares. Então ele diz que devem manter Zeke seguro e usar sua localização como moeda de troca com os Yeageristas. Hanji acredita que Zeke planejou tudo isso, então Yelena teve clara participação também, principalmente porque ela insistiu muito para que os prisioneiros de Marley que vinham nos navios fossem colocados para trabalhar em lugares como restaurantes. Restaurantes como o que Niccolo trabalhava, e onde a família Braus chegava a pedido dele nesse momento. Enquanto estava sendo mantido sob supervisão de Levi, Zeke conta o que realmente aconteceu na vila de Hagako. Eles usaram um gás misturado com seu líquido espinhal, e infectando as pessoas com o seu poder de grito, ele transformou aquelas pessoas inocentes em titãs. Isso aconteceu 4 anos atrás. Era a vila de Coney Springer. Ele diz que queria ter evitado isso, mas precisava seguir o ataque solicitado por Marley, ou senão ele seria descoberto. Descobririam que ele, na verdade, queria salvar Eldia. Levi desconfia dele, porque independentemente do lado pro qual Zeke está realmente trabalhando, ele não parece se arrepender das vidas que tirou. Enquanto isso acontecia, Niccolo recebia a visita da família Braus, indo ao seu pedido, para conhecer a comida que a filha do Sr. Braus gostava tanto. A comida era realmente fantástica, mas no meio do jantar, a divisão de reconhecimento aparece, querendo conversar com Niccolo, que é um dos prisioneiros que foram alocados para trabalhar nos restaurantes a pedido de Helena. Acontece que Niccolo mantinha ali no estoque um vinho especial, que só era servido a militares de alta patente. Um vinho que era de Marley. E enquanto Niccolo guardava esse vinho, nesse momento, Gabi e Falco vão até ele, sabendo que ele é um cidadão de Marley. E eles se apresentam como sendo candidatos a guerreiros de Marley, na esperança que Niccolo os ajudasse a encontrar um caminho de volta para casa. Porque eles acabaram se infiltrando no dirigível que voltou de um ataque em Libério. Então Niccolo percebe. Gabi foi quem matou Sasha. E Niccolo tinha sentimentos por ela. Assim, ele fica furioso e ataca Gabi.
Nicolo ataca com uma garrafa daquele vinho, mas Falco se coloca na frente para protegê-la e é atingido no seu lugar. Falco fica inconsciente e o vinho escorre pelo seu rosto até a sua boca. Nicolo então leva Gabi até a família Braus e conta a verdade. Ele diz que o Sr. Braus pode matar a garota. Isso chama a atenção da divisão de reconhecimento, que encontram Nicolo fora de si, querendo vingança pela morte de Sasha. Mas Gabi responde que só a matou porque ela matou pessoas importantes para ela também. Ou seja, era um ciclo de violência. E para parar com isso, o Sr. Braus pega a faca de Nicolo e perdoa Gabi. A violência precisava parar. Não importa quem começou o quê, isso precisa acabar. Nicolo entende e se acalma. Mas Kaia, que ajudou Gabi até agora, se revolta e tenta matá-la, chorando por Gabi ter matado a sua considerada irmã, Sasha Braus. Kaia é contida e Gabi é levada dali. O problema é que Nicolo diz que o garoto, Falco, engoliu um pouco do vinho. E agora era tarde demais, porque o vinho estava batizado com o fluido espinhal do Titã Bestial. Nicolo não sabia disso no começo, mas desconfiou quando Yelena ordenou que ele servisse aquele vinho a todos os militares eudianos. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, Eren e os Jägeristas surgem ali e fazem todos de refém. Floch e os Jägeristas levam Rand e os outros, enquanto o próprio Eren se senta em outra sala com Armin e Mikasa, que levaram Gabi. Eren queria conversar com seus amigos. Enquanto Gabi fica nervosa, Eren, Mikasa e Armin se sentam para conversar. Armin questiona Eren sobre o ataque a Libério em Marley. E Eren declara que fez aquilo por vontade própria, porque ele é livre para fazer o que quiser. Mas Mikasa discorda, acreditando que ele está sendo manipulado por alguém, pelo Zeke ou pela Yelena talvez. Então, irritado, Eren começa a gritar com os dois, dizendo que eles sempre quiseram procurar a liberdade daquelas muralhas. Mas eles não são livres de verdade, porque as pessoas são manipuladas pelas suas memórias e atitudes. Armin, por exemplo, fazia coisas tipo visitar Annie Leonhard, porque na verdade era manipulado pelas memórias do Bertolt. E Mikasa protegia Eren cegamente porque ela era manipulada pelos seus genes Ackerman. Os Ackerman foram programados por gerações, feitos para proteger o rei cegamente. Por isso, ela não era livre. Por isso, ela sentia fortes dores de cabeça às vezes. Mas Mikasa diz que é livre sim, ela escolheu proteger Eren desde o começo. Falando com desgosto, Eren diz a Mikasa que não aguentava olhar para ela. Ele sempre a odiou, porque ela era assim, manipulada. Armin vai para cima de Eren, mas é facilmente controlado e espancado pelo seu antigo amigo, que diz que eles nunca brigaram exatamente por isso, porque Armin sempre foi um fraco. Eren só tá ali para saber onde eles esconderam Zeke. Enquanto isso, na floresta de árvores gigantes, Levi é informado sobre a morte de Dali Zachary. Zeke pergunta se os soldados tomaram todo aquele vinho que levaram. E sim, todos tomaram, menos Levi e Zeke. Levi não aguentava mais ficar ali à toa. Já tinha se passado um mês e Levi queria que alguém logo se transformasse em titã e devorasse Zeke. O problema é que no meio dos seus pensamentos, Zeke foge e grita. Com isso, todos os soldados se transformam em titãs. Levi hesita por um momento, mas é obrigado a matar todos os seus companheiros transformados para sobreviver. E extremamente irritado, ele vai atrás de Zeke. Zeke era levado por uma titã, controlada por ele, mas Levi consegue alcançá-lo. E mesmo com Zeke se transformando em titã bestial, o capitão estava irritadíssimo. Ele então aproveita a floresta de árvores gigantes e consegue derrotar o seu grande inimigo, o titã bestial. Zeke fica destruído, quase morto, e Levi
o arrasta desse jeito pela floresta, porque ele não pode matá-lo ainda, não antes de alguém devorá-lo e herdar o seu titã. Enquanto isso, o comandante Kit Sades treinava um novo grupo de cadetes, mas os tempos mudaram e alguns dos soldados eram a favor dos Jägeristas. E nesse momento, Flock Foster surge com um grupo, tomando o controle do corpo de cadetes e recrutando novos soldados para sua causa. Keith queria repreendê-lo, mas Flock já tinha os seus seguidores e manda que, para provar sua lealdade, espanquem o comandante. E quem não fizesse isso iria ser levado para a prisão. Assim, com mais membros, Flock ordena que Randy Zoe os leve até onde estava Zeke Yeager. Nesse momento, Zeke estava recuperando a consciência, ainda gravemente ferido, sendo levado numa carroça por Levi. Ele estava preso por uma lança do trovão empalada no seu estômago, amarrada a um detonador no seu pescoço. Ou seja, um movimento errado e ele vai ser explodido ao meio. Levi corta os pés de Zeke toda vez que eles se regeneram para mantê-lo sem energia para se transformar. E no meio de tanta dor, ele agoniza e delira, pedindo pelos seus óculos. E inconsciente, Zeke se lembra de quando era um menino jogando uma bola de beisebol com outro Eldiano, um homem chamado Tom Xavier. Tom diz que Zeke é muito bom, ele poderia ser um arremessador profissional quando crescesse. Mas Zeke diz que não pode, porque ele tem que cumprir a sua missão. Zeke Yeager relembra da sua infância e como foi forçado a fazer parte do plano dos seus pais para libertar os Eldianos de Marley. Zeke viu como os Eldianos eram tratados como demônios em toda Marley e ele nunca esqueceu disso. E o seu pai dizia que Zeke iria salvar a todos. Tom Xavier era o portador do Titã Bestial e Zeke era candidato a ser o seu herdeiro. Grisha e Dinah o colocaram para ser candidato para se infiltrar, para herdar o Titã e lutar para salvar os Eldianos depois. Mas Grisha levava Zeke até o limite. Ele era só uma criança e o seu pai não lhe dava atenção, não brincava com ele, só o doutrinava. Zeke era um dos mais fracos da sua turma e num dia, quando ele fica para trás, ele conhece Tom Xavier. Tom gostava de jogar uma bola de beisebol, mas jogava sozinho. Ele dizia que o seu titã era inútil em combate e só ficava ali jogando bola na parede. E Zeke passou a jogar bola com ele. Grisha forçava Zeke cada vez mais, porque se ele não se tornasse um guerreiro, o seu plano iria por água abaixo. E isso ia afetando Zeke cada vez mais. Enquanto isso, cada vez mais, ele se tornava amigo de Tom Xavier. Tom era um guerreiro, mas ele não gosta da guerra. Ele na verdade é um estudioso. Ele herdou o bestial, na verdade, para entender mais sobre os titãs. Zeke pede para os seus pais pararem. Ele ouviu que os militares sabem sobre os restauracionistas. Eles poderiam esquecer tudo isso e viver em paz. Mas Grisha grita e questiona se Zeke não entendeu nada. Eles precisam lutar contra Marley para serem livres. Zeke era um tipo de agente duplo, infiltrado no exército de Marley, mas que deveria responder ao seu pai Eldiano restauracionista. A pressão era demais para a cabeça de uma simples criança. Zeke chorava com essa situação, e num dia ele vai desabafar com Tom. Vendo essa situação terrível, ao descobrir que os pais do garoto que se tornou seu único amigo eram restauracionistas, Tom diz que a única solução para Zeke era entregar os pais. E, convencido por Tom, foi o que Zeke fez. Ele entregou Grisha, Dinah e isso acabou com os restauracionistas. Com isso, Zeke se tornou o favorito para assumir o Titã Bestial. Com o passar do tempo, Tom já estava chegando ao fim dos 13 anos, mas conta para Zeke descobertas que ele fez nos seus estudos. Uma descoberta é sobre o Titã Bestial. O seu portador se torna num animal, mas cada um é diferente do outro. O bestial se adapta ao portador,
podendo ser um animal voador, uma cobra, um búfalo ou até mesmo um macaco gigante. Era mais uma questão de afinidade. Um dos únicos brinquedos que Zeke teve na vida era um boneco de pelúcia de um macaco. Talvez por isso o seu titã é dessa forma atualmente. Outra descoberta que Tom fez é sobre o próprio titã fundador, ou titã original, como ele o batizou. Ele era capaz de modificar até mesmo o corpo de todos os súditos de Ymir, porque todos os Eldianos eram parte do titã original. Isso dá uma ideia a Zeke. Se o titã original fizer com que os Eldianos não pudessem se reproduzir, isso acabaria com o ódio, com a violência. Isso estaria, na sua cabeça, salvando os Eldianos. Quando era mais novo, Tom tirou a sua braçadeira de Eldiano e fugiu. Ele teve uma esposa e um filho, mas quando a sua esposa descobriu que Tom era Eldiano, ela matou seu filho e se matou, de tanto ódio e repulsa que as pessoas tinham dos Eldianos. Naquele momento, Tom desejou nunca ter nascido. Tom viu em Zeke um pouco do seu filho e ele teve esperança. Zeke então promete que vai se tornar o titã bestial e vai buscar o titã original para parar com esse ódio. Ele vai salvar os Eldianos desse sofrimento. Porque realmente, se Tom não tivesse nascido, ele não sofreria daquela forma. Se nenhum Eldiano mais nascesse, eles não sofreriam daquela forma. Essa era a forma de salvá-los. Então, quando Zeke devorou Tom e se tornou o titã bestial, ele ficou com os óculos do seu mentor, como símbolo da promessa que fez ao seu segundo pai. Acontece que, nos seus estudos, Tom descobriu também como quebrar a obrigação de renúncia de guerra imposta pelo rei Fritz. Se alguém que não tenha o sangue real assumir o titã original e tocar num titã que tem o sangue real, no caso Zeke como bestial, ele, Zeke, serviria como chave para destravar os poderes desse novo original, os poderes do titã fundador. Então, quando Reiner e Bertholdt reportaram a Zeke anos atrás o que aconteceu na Ilha de Parades com Eren e Yeager, Zeke e Yeager viu a oportunidade perfeita. Mas Zeke só conseguiu conversar com seu irmão, de fato, 4 anos depois, em Marley, quando Eren se passava por um soldado de guerra num hospital em Libério. Eren estava ali para essa conversa com Zeke, onde Zeke contou a sua ideia de usarem os seus poderes para fazer uma grande eutanásia eldiana, onde, com o poder do titã original, eles fariam com que os eldianos não pudessem se reproduzir, e assim eles salvariam o mundo todo. Todos os eldianos que Zeke matou, inclusive, não foi porque ele odiava os eldianos ou porque ele estava do lado de Marley. Na verdade, na sua visão, os eldianos que ele matou já foram salvos do sofrimento que era viver nesse mundo cruel. Por isso, ele não sentia ressentimento. Zeke e Eren não ativaram o poder do titã original nesse momento, nesse primeiro encontro, porque a partir daí não tem mais volta. Eles precisam ter certeza disso, e precisam fazer isso no momento e no lugar certo. Nesse momento, no presente, Zeke desperta na carruagem, sendo levado por Levi, agonizando, dizendo que precisa salvar o mundo com seu plano de eutanásia. E num ato desesperado, Zeke aciona a lança do trovão, causando uma explosão do seu corpo que pega Levi Ackerman de surpresa. Perto dali, Floch e os Jägeristas, levando Hanji-Zoe como refém, escutam o barulho da explosão. Enquanto isso, Zeke estava quase morto, cortado ao meio. E nesse momento, uma titã rasteja até ele e abre a sua barriga, enfiando Zeke ali dentro. Enquanto isso, Shiganshina foi evacuada. E ali, Yelena muda o jogo e faz Dot Pixis de refém agora, já que ele e todos os outros militares ingeriram vinho infectado. E Helena tá fazendo isso porque quer levar pra frente o plano de Zeke de eutanásia. Como se fosse um ato de bondade, onde os eldianos não sofreriam mais, onde a sua extinção e a extinção dos titãs salvaria o mundo. Assim,
a violência terminaria. Armin, Mikasa, Nicolo, Connie e Jian estão presos ali também. E Armin não pode se transformar em titã colossal para tirá-los dali, ou ele mataria todos na explosão na sua transformação. E Helena vai ao seu encontro logo em seguida. Então todos entendem que o seu objetivo não é algo como se vingar de Marley. O objetivo é salvar o mundo, fazendo a eutanásia eldiana. Na mesma prisão, Eren vai falar com Gabi. Ele quer que a garota envie um pedido de socorro para Marley em troca de salvar Falco. A ideia era atrair os infiltrados marleyanos que estão em Parades. Mas o que Eren não esperava é que uma infiltrada aparecesse nesse exato momento. Era Pick Finger. Ela estava ali em Parades e se aproxima de Eren nesse momento. Mas Eren não tem medo. Ele sabe que ninguém vai matá-lo, porque todos precisam do poder do Titã Fundador, do Titã original. Mas Pick, na verdade, quer saber se, ao continuar com o seu plano, Eren vai mesmo conseguir derrotar Marley. Porque ela diz que está disposta a se juntar aos Jägeristas. Ela quer tirar os seus pais daquele campo de concentração. É pelos seus pais que Pick se tornou uma guerreira. Pick estava traindo Marley, e tudo isso deixa Gabi chocada. Então, como prova das suas intenções, Pick se oferece para mostrar a Eren a localização dos espiões na ilha de Parades. E Helena é chamada no meio da sua conversa com a divisão de reconhecimento por causa dessa invasão de Pick, e ela acompanha Eren. Pick então leva até o topo daquele prédio, onde ela apontaria onde está localizada a base do inimigo. Mas isso era uma armadilha. Pick não traiu Marley. Ela levou sim Eren até os infiltrados, mas o levou para ser derrotado. Porque nesse momento, Galliard, o Titã Mandíbula, aparece. Os militares de Marley estavam ali para atacá-lo. A guerra por Parades estava começando. Flock, com os Jägeristas, e Rand chegam no lugar da explosão e encontram um corpo todo destruído do Capitão Levi. Ele foi pego na explosão, e Rand diz que ele está morto. Mas quando Flock tenta se aproximar para confirmar, algo bizarro acontece. A Titã que surgiu ali, que colocou Zeke no seu estômago, simplesmente começa a evaporar, e de dentro dela surge o próprio Zeke revitalizado. Com os soldados distraídos, Rand agarra Levi nos braços e pula no rio, fugindo de Flock e da sua tropa. Então Zeke conta para Flock que não sabe o que aconteceu com ele, mas se lembra de uma menina estranha reconstruindo seu corpo. Ele acredita que estava nos caminhos, na coordenada. Em Shiganshina, dirigíveis chegam com militares marleyanos levados por Reiner, com Colt ao seu lado, sob o comando de Tel Magat. Os soldados de Marley encontram o Titã original, Eren, lutando contra o Titã Mandíbula, Galliard, e eles se lançam para o campo de batalha. Reiner se transforma no Titã blindado e se junta no combate, e próximo deles, Pick salva Gabi, se transformando em Titã Carroça. Gabi e a carroça encontram o comandante Magat e contam que Falco e mais 300 soldados de Parades beberam o fluido espinhal do Zeke. Eren continua lutando contra o Titã blindado e contra o Titã Mandíbula, e no meio do combate ele recebe um tiro de uma arma anti-titã controlada pelo comandante Magat, que estava nas costas da Titã Carroça. Eren fica bastante ferido e começa a levar a pior na luta. Ele estava quase sendo derrotado. Enquanto isso, na prisão, Onyankopon conta para os antigos amigos de Eren o que está acontecendo. Por mais que ele tenha vindo junto com Helena, ele não sabia desse plano do vinho infectado e do plano de eutanásia. Então Onyankopon os liberta para que eles ajudem Eren a derrotar Marley. Connie estava irritado com tudo isso, porque ajudar Eren seria apoiar o plano de eutanásia eldiana. Mas Armin o acalma. Ele acredita que na verdade o Eren é quem está por trás de tudo. Ele é quem está enganando todo mundo. E que na verdade a intenção dele não é o plano de eutanásia. Ele quer salvar Parades sim,
Mas para isso, ele vai usar o poder do estrondo. A luta era intensa em Shiganshina. Eren estava quase derrotado, cercado pelo blindado, mandíbula e carroça. Mas com seus gritos, Eren invoca o seu irmão. Surge em cima das muralhas Zeke, o titã bestial. Zeke destrói dirigíveis marleyanos com o seu arremesso de pedras. Ele ataca os titãs também, liberando Eren do ataque de Reiner. E assim, Eren começa a caminhar, extremamente machucado, em direção ao seu irmão. Eren, com o titã fundador, vai em direção ao toque de um titã de sangue real. Os jägeristas se juntam com a divisão de reconhecimento e com os militares por um confronto maior. Todos pelo mesmo objetivo: derrotar Marley. Todos se preparam. Os que não beberam o vinho contaminado pelo fluido espinhal do Zeke recebem equipamento. O resto se organiza sob as ordens de Dot Pixis. Mikasa se prepara também, mas dessa vez ela não vai levar o seu cachecol. O cachecol que ela recebeu de Eren, que representa o seu amor, a sua promessa de protegê-lo. Pelas ruas, os militares se preparam e Niall Dalk leva Falco junto, que ainda era prisioneiro. Mas quem estava por ali perto era o seu irmão Colt indo para o seu resgate. Niall percebe Colt e diz ao grupo de militares que vai deixar Falco preso numa outra casa por ali. Mas, na verdade, ele vai até Colt e entrega o seu irmão são e salvo. Gabi fica surpresa, mas ela já começa a perceber cada vez mais que as pessoas de Parades não são tão demônios como eles consideravam. Eram só pessoas. Gabi pede desculpas a Falco por envolvê-lo nisso tudo, e ele diz que estava tudo bem. Ele fez isso porque ele a ama. E ele diz isso finalmente porque ele pode acabar virando um titã a qualquer momento graças àquele fluido no vinho. Mas Colt tem uma ideia. Zeke gosta do Colt e do Falco. Se ele souber que Falco bebeu o fluido, Zeke talvez não use o seu grito para transformar as pessoas em titãs. Mas enquanto isso, os combates se intensificavam. E num esquema do Titã Carroça, Tel Magat usa um tiro anti-titã que atinge e derruba o Titã Bestial de cima da Muralha Maria. Zeke estava caído, bastante machucado e quase inconsciente. Eren também estava machucado e tenta ir ao seu encontro, mas todos os titãs e os soldados marleyanos tentam pará-lo a todo custo. Então a divisão de reconhecimento, os soldados de Parades e os jägeristas se unem contra os inimigos em comum, os marleyanos. Na luta, Reiner tentava conter Eren e Galliard, o mandíbula, estava bastante machucado do seu lado. E quando Reiner tenta tocar nele, as suas memórias são compartilhadas. Galliard vê nesse momento quando o seu irmão Marcel contou para Reiner como ele tentou queimar a imagem do irmão para que ele não se tornasse o titã blindado, para que ele fosse poupado desse fardo. Ele fez isso para proteger Porco Galliard. Enquanto isso, Colt chega o mais próximo de Zeke que consegue, levando Falco e implora para que o titã bestial não use o seu grito, para que ele não ative os titãs. Falco também bebeu do vinho sem querer, e ele também seria transformado. Gabi também chega ali correndo atrás dos dois nesse momento. Zeke até hesita, e ele entende o pedido de Colt, mas infelizmente não era possível. A situação era extrema. Ele estava machucado também, e ele precisava fazer isso agora para salvar o seu próprio irmão, para salvar Eren. Então Zeke grita. Ele ativa o líquido espinhal e não só Falco, mas todos os soldados no distrito de Shiganshina que beberam o seu fluido espinhal se transformam imediatamente em titãs. A guerra muda de figura. Titãs irracionais atacavam de todos os lados agora. Falco era um deles, e comandado por Zeke, ele o manda ao ataque do titã blindado. Reiner tentava conter os dois, Eren e Falco, mas era demais para ele. E Falco, transformado, tentava morder a sua nuca.
Mas no meio do conflito, Tel Magat atinge o titã bestial com a arma anti-titã mais uma vez. Zeke estava aparentemente morto. O confronto acabou. Eren não podia mais usar o poder do original desse jeito. Então Reiner, cansado, desiste de continuar. Ele está disposto a deixar Falco devorá-lo. Assim, ele herdaria o titã blindado e viveria. Mas nesse momento, Falco para, porque outra coisa lhe chama a atenção. Galliard estava ali, todo machucado. Ele não tinha mais forças nem para se curar. E ele não iria morrer em vão. Então, depois de ver as memórias do seu irmão e saber que Marcel sempre o protegeu, ele pode fazer algo agora. Ele pode morrer em paz. Até mesmo sabendo que, de fato, ele sempre foi melhor que Reiner Braun. E assim, Galliard se deixa ser devorado pelo titã Falco. E Porco Galliard morre nesse momento. Furioso, Reiner se volta contra Eren mais uma vez e lhe dá um soco. Mas o seu braço atravessa a boca do titã de ataque. E Eren usa a habilidade de endurecimento nesse momento. Assim, travando Reiner ali, o deixando preso, incapacitado. Nesse momento, Eren, na sua forma humana, surge do seu titã e corre. Zeke não tinha morrido, ele fingiu mais uma vez. E agora, Eren corre até ele o mais rápido que pode. Nesse momento, Gabi estava por ali, com uma arma anti-titã. E ela faz o que prometeu que faria. Ela prometeu que mataria Eren Yeager. E com um tiro super potente e com a sua mira perfeita, ela acerta, arrancando a cabeça de Eren Yeager. Quando Eren se encontrou com Zeke, naquele hospital onde ele fingia ser um soldado traumatizado chamado Kruger, Zeke diz sobre o seu plano de eutanásia odiana e pergunta se Eren concordava com isso. Eren viu as memórias do seu pai quando ele matou a família real, quando ele matou crianças e roubou o titã fundador, o titã original. E Eren diz que se os Eldianos não tivessem nascido, nada disso teria acontecido. Então ele diz que concorda com a eutanásia. E eles fariam isso no momento certo. Assim, no presente, a cabeça decapitada de Eren era lançada pelo tiro de Gabi. E nesse momento, nesse último segundo de vida, a cabeça de Eren é jogada como uma bola de beisebol e Zeke a pega. Nesse último segundo de vida, Eren e Zeke, o portador do titã fundador e um titã de sangue real, se tocam e ativam o poder do titã original. Eren acorda nos caminhos com Zeke, os caminhos que levam até a chamada Coordenada, onde todas as essências dos titãs, onde todos os súditos de Ymir se encontram, como se fossem galhos ligados ao tronco de uma árvore. E no centro dessa junção estava uma garotinha, a mesma que reconstruiu Zeke um tempo antes. Essa é Ymir, a ancestral. Zeke está preso por correntes. Essas correntes são a materialização do voto de renúncia à guerra do rei Fritz. Como Zeke tem sangue real, ele está preso a essa promessa. Mas Eren não tem sangue real. E com o poder do titã original, ele está livre ali nos caminhos. E ele pode dar ordens a Ymir, a ancestral. Ele pode ordenar que ela altere a estrutura dos Eldianos para concluir a eutanásia, para evitar que os Eldianos se reproduzam, assim acabando com todo o sofrimento, salvando o mundo. Mas é aí que Eren revela a sua verdadeira intenção. Ele não concorda com a eutanásia, ele não vai fazer isso. Ele só fingiu para que Zeke o levasse até ali, porque o plano de Eren é outro. Eren vai até Ymir e pede para que ela lhe empreste o seu poder. Mas Ymir passa por ele, o ignorando, e ela continua na direção de Zeke. Ela vai em direção ao sangue real. Zeke mostra então que aquelas correntes eram falsas. Ele só forjou isso para ver se Eren seguiria com o seu plano ou não. Acontece que Zeke entendeu que Ymir faria tudo por alguém com sangue real.
Tudo, até mesmo reconstruí-lo de uma quase morte. Por isso, ela reconstruiu Zeke depois da explosão ao lado do Capitão Levi. Mas, mesmo com tanto poder, Ymir era uma escrava. Escrava dos herdeiros de sangue real, que ela acredita que são os seus mestres, e ela obedece sem questionar. Não era Zeke a chave para o poder de Eren. Na verdade, o poder de Eren era a chave para Zeke. Zeke é quem vai poder usar o poder do Titã original graças ao seu sangue real. E Zeke fica decepcionado com as verdadeiras intenções de Eren. Mas ele não o culpa. Ele culpa o seu pai. Mas Zeke teve um outro pai que o salvou, Tom Saver. E agora ele vai estar ali para Eren, para salvá-lo da doutrina do seu pai. Com o poder do Titã original, Eren e Zeke podem viajar pelas memórias dos súditos de Ymir. Ou seja, eles podem ver o passado. Assim, eles viajam pelas memórias do seu pai, Grisha Jäger. A intenção de Zeke é mostrar para Eren como seu pai o manipulou, o doutrinou. Grisha pega Eren no colo, ainda bebê, e Zeke o vê feliz nessa memória. Para Zeke, Grisha esqueceu rapidamente da sua primeira família. Ele diz que o seu pai só se aproveitava das pessoas, por isso ele era um médico, para se aproveitar da sua posição, se aproximar dos ricos e importantes, para se aproximar do Titã original. Grisha se aproximou de muitas pessoas, fez amizades com muitos, mas nas memórias eles veem algo que chama a atenção. Grisha só roubou o Titã original da família Reis no dia que a muralha caiu, na invasão de Shiganshina. Mas Grisha descobriu o esconderijo da família Reis muitos anos antes disso, uns 9 anos antes mais ou menos. Diferente do que Zeke pensava, Grisha não estava feliz. Ele sofria. Mas em vez de buscar a vingança, a violência, ele tentou encerrar o ciclo. Ele amou Eren e desejou uma vida simples, normal, feliz. Algo que não teve com o Zeke. Grisha desistiu do seu plano restauracionista. Ele desistiu da sua missão de recuperar o Titã original. E ele nunca deixou de se culpar. Ele nunca parou de sofrer pelo que fez a Zeke, da forma como tratou o seu primeiro filho. Grisha vê Zeke num tipo de visão nesse momento, como se essa viagem pelas suas memórias estivessem se mesclando com a realidade. Mas Grisha acha que era só um sonho. Zeke fica chocado ao ver isso, o arrependimento de Grisha. Então agora é Eren quem toma as rédeas e abre uma porta, conduzindo agora até a próxima memória. Zeke percebeu que Grisha não fez nenhum tipo de lavagem cerebral em Eren. Ele não o doutrinou, ele não cometeu erros com Eren, os erros que cometeu com Zeke. Grisha sempre deu liberdade a Eren, uma liberdade que Zeke nunca teve quando criança. E tudo o que Eren fez até agora foi escolha sua. É a sua determinação e vontade de lutar pela liberdade. Essas são coisas que ele sempre teve por conta própria. E Eren diz que ele nunca mudou. Ele é o mesmo que era desde sempre. Ele sempre foi assim, desde o dia que nasceu. Eren diz que se alguém tira sua liberdade, ele é quem tira a liberdade dessa pessoa. Se alguém o ataca, Eren é quem o ataca. Eren sempre respondeu à violência com mais violência. E por isso, esse ciclo não tem fim. Por isso que eles chegaram nessa guerra sem fim. Numa das últimas lembranças de Grisha no seu porão, enquanto escrevia o seu diário com as revelações para o seu filho, Grisha guarda com carinho a foto da sua primeira família, a foto de Zeke. Naquele dia foi quando Mikasa contou para os pais de Eren que ele queria fazer parte da divisão de reconhecimento. Ou seja, desde sempre Eren mostrava essa vontade de explorar. Até aquele dia, Eren nunca soube de nada, nunca foi doutrinado. Foi naquele dia, com a queda da Muralha Maria, que Grisha tentou convencer a família Reis a parar o ataque na Ilha de Parades.
Mas Frida, que tinha o poder do Titã original, se negou a ajudar. Ela diz que aceitava aquela punição. Ela renunciava à guerra. A morte dos Eldianos era inevitável para a paz no mundo, mais ou menos como o pensamento de Zeke com o seu plano de eutanásia. Então foi sem opção que Grisha a devorou. Grisha dizia que as pessoas não tinham culpa pelo suposto erro de uma ancestral de milhares de anos atrás. Grisha queria salvar o seu filho e as pessoas inocentes que tiveram a memória apagada, que nem sabiam por que estavam morrendo. Foi por isso que ele devorou Frida e roubou o Titã original. Grisha não queria, ele não fez por seguir uma missão ou uma doutrina. Ele fez por Eren. E realmente foi uma ordem de Eren. Acontece que o Titã de Ataque tem um poder especial que ninguém sabia até agora. Só os portadores desse Titã sabiam. É dito que o Titã de Ataque está sempre olhando para frente. Ele olha para frente, para o futuro. O Titã de Ataque pode ver o futuro. Ele pode ver os futuros portadores do Titã de Ataque. E o último portador é Eren Yeager. Acontece que nesse momento, vendo aquela cena das memórias do seu pai, Eren o influencia. Eren força Grisha a fazer aquilo. Foi Eren, através do seu pai, quem matou aquelas crianças, quem devorou o Titã original. Eren mostrou as memórias do futuro ao seu pai naquele momento. Por isso Grisha agiu daquela forma. Eren viajou nas memórias do seu pai e o manipulou ali, naquele passado. É tudo um grande ciclo. Eren precisava chegar nesse momento, nos caminhos da coordenada no presente, para entrar nas memórias do seu pai, afetando o passado para que esse futuro seja realizado. Ou seja, é um paradoxo. O passado não foi modificado, ele só seguiu o curso que o futuro definiu que ele seguiria. Diferente do que Zeke pensava, que Grisha tinha manipulado Eren, na verdade foi Eren quem manipulou Grisha. E talvez Eren venha manipulando todos os portadores do Titã de Ataque pelas eras. Para o Titã de Ataque sempre seguir em frente até um ponto específico. Esse ponto onde Eren Yeager chega na coordenada. Zeke fica horrorizado com a manipulação de Eren através das memórias compartilhadas com Grisha. Grisha saiu daquela capela chorando, em choque pelo que foi obrigado a fazer pelo seu filho. Grisha matou todos, até as crianças, menos Rod Reis, assim como Eren queria. Grisha grita, perguntando se Eren está feliz, se isso realmente vai salvar Eldia. Independente disso, era muito para Grisha. E nesse momento, Eren permite que Grisha veja Zeke ali. Grisha chora, perguntando se é ele mesmo. Grisha amava muito seu filho e chora descontroladamente pedindo perdão por tudo que ele fez, pelo péssimo pai que foi para Zeke. Ele diz que o plano de Zeke não vai funcionar. O que vai funcionar é o plano de Eren. E é um plano horrível. Grisha abraça Zeke, assustado, e diz que gostaria de ter passado mais tempo com ele. Então, comovido, Zeke também chora e o chama de pai. Zeke, nesse momento, perdoa o seu pai. Nesse momento, Eren tira Zeke dessa memória e diz que eles devem continuar. Num movimento de desespero, Zeke ordena que Ymir, a ancestral, faça a eutanásia. E depois que uma ordem é dada, Ymir não para. Mas Eren não vai permitir isso. Ele corre até a garota e se joga para agarrá-la. E nesse momento, Eren vê todo o passado da própria garota. Ele vê a origem dos titãs. 2000 anos no passado, Ymir era uma simples garotinha camponesa que vivia numa vila tranquila,
até que invasores surgiram destruindo tudo, matando a maioria e escravizando a garota. Ela e alguns outros sobreviventes foram escravizados e as suas línguas foram cortadas. O líder da tribo de invasores, o rei, era chamado de Fritz. Um dia, um porco escapou do cercado porque alguém deixou a cerca aberta. E Fritz declara que, se um deles não confessar quem foi, todos os escravos vão ter um olho arrancado. Então todos apontam para uma culpada, Ymir. Incapaz de refutar, ela sofre as consequências. Ymir é solta na mata para ser caçada por homens a cavalo, caçada como se fosse um animal selvagem. Atingida por flechas, ela cai no meio da floresta e encontra uma imensa árvore com um tipo de entrada para o seu interior oco. Ali, Ymir entrou, assustada, tentando se proteger, e ela caiu num tipo de túnel subterrâneo, caindo num pequeno lago. Ymir morreria afogada, só que conforme ela afundava, uma criatura, um parasita fluorescente, surge das profundezas, uma vida que sobreviveu naquele lugar. Ele prende os seus vários tentáculos ao longo da coluna da garota. Então uma luz ilumina o local e um enorme titã surge na floresta. Era o primeiro titã. Era Ymir, a titã fundadora, a titã original. Fritz levou Ymir de volta para a vila e anos se passaram. Agora ele a usa como uma arma. A usava na sua forma de titã para construir estradas e cultivar terras isoladas, expandindo seu reino, a sua nação, chamada Eldia. Mas Ymir era uma escrava e fazia tudo que o primeiro rei Fritz ordenava, inclusive atacar a nação de Marley. Ou seja, o pecado, a matança, não foi causada por Ymir de certa forma. Ela foi obrigada. Como escrava, Ymir teve 3 filhas com Fritz, e Eldia se expandiu de uma simples tribo para um reino com castelos e riquezas. Mas numa das invasões, ao dominar os soldados inimigos, um deles se levanta e joga uma lança no rei. Mas Ymir se joga na sua frente, levando o golpe no coração, salvando o seu rei. Ymir cai morta no chão, 13 anos depois. Determinado a não perder o poder de titã de Ymir, Fritz faz com que as suas 3 filhas, chamadas Maria, Rose e Sina, devorem o corpo da sua mãe para talvez assim adquirir o seu poder. E isso realmente aconteceu. Elas herdaram o poder titã nesse momento, possivelmente por ter engolido junto da carne o fluido espinhal da sua mãe. Então o rei ordenou que elas deveriam ter mais filhos e continuar a sua linhagem, a linhagem de Ymir e Fritz. E quando elas morrerem, os seus corpos deveriam servir de alimento para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Talvez por isso os titãs devoram as pessoas. Foi assim que o Império Eldiano continuou governando com o poder dos titãs, e a garota Ymir era quem moldava esses titãs nos caminhos, na coordenada. Ela fazia isso porque ainda era uma escrava do rei, mesmo depois da sua morte. Na atualidade, Eren abraçava Ymir, a ancestral, e grita que já chega. Ela não é uma escrava, ela não é um deus, ela é só uma pessoa, ela pode ter escolhas. Nos braços de Eren, Ymir treme e lágrimas escorrem dos seus olhos. Ela estava esperando por 2000 anos até que alguém a tratasse como uma pessoa e não como uma escrava. Para que alguém a libertasse. E esse alguém foi Eren Yeager. Enquanto isso, em Shiganshina, um tipo de criatura que parecia uma longa espinha vertebral fluorescente surge do corpo de Eren e ela reconecta a sua cabeça. Era aquela criatura que infectou Ymir. Era o parasita que criou o titã original. E nesse momento, uma imensa explosão acontece. E as muralhas desmoronam. A guerra em Parades acabou.
Os titãs colossais imensos que estavam dentro das muralhas, que eram as muralhas, se levantam. Todos eles despertam. Os titãs que compõem não só ali em Shiganshina ou a Muralha Maria, mas sim as 3 muralhas, se levantam. Esse era o estrondo. Nesse momento, Eren fala através da coordenada com todos os súditos de Ymir, com todos os Eldianos do mundo. Eren assumiu o poder do titã original e ele conta o seu real plano. Eren realmente pretende proteger o povo da Ilha de Parades, a ilha onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde os seus amigos que realmente importavam estavam. Os seus amigos realmente sempre foram a coisa mais importante para Eren. E como o mundo exterior quer exterminar todos os súditos de Ymir, Eren vai usar o estrondo para pisotear cada centímetro do mundo inteiro. Para matar cada pessoa fora da Ilha de Parades. A ideia do estrondo antes era só dar um susto em Marley, mostrando o poder da Ilha de Parades, para assim evitar novos ataques. A ideia nunca foi matar o mundo inteiro, mas essa era sim a ideia de Eren Yeager. Ele quer simplesmente matar o mundo todo, assim ele salvaria a Ilha de Parades. Gabi com Reiner machucado procuram por Falco no meio da destruição em Shiganshina, mas ele não estava em lugar nenhum. Depois que Falco devorou Galliard, ele deve ter voltado à sua forma humana inconsciente e provavelmente foi levado por alguém. Acontece que Armin, Mikasa, Jian e Connie estavam com Falco. Eren os protegeu da eutanásia, se recusou a sacrificar Historia Reis. Ele realmente fez tudo pelo bem de Parades, mas isso era extremo, era ir longe demais. Era um genocídio sem precedentes. Assim, alguns concordam e outros discordam das ações de Eren. Nesse momento, os titãs criados por Zeke agora estão descontrolados no distrito de Shiganshina, enquanto Eren e os titãs da muralha marcham para matar o resto do mundo nesse estrondo da terra. Então Jian tem uma ideia. Dá Falco para ser devorado para algum dos titãs ali transformados por Zeke, tipo o comandante Dot Pixis, e assim ele se tornaria o novo titã mandíbula. Mas Connie diz que não. Ele quer levar Falco para Hagako e dá-lo para sua mãe, porque a sua mãe ainda estava lá, deitada em cima daquela casa com membros atrofiados, transformada em titã há 4 anos. Connie queria salvá-la. Armin acha melhor não derramar mais sangue agora, mas Connie está disposto a salvar a sua mãe. Então, quando um titã descontrolado destrói a casa onde eles estão, Connie aproveita para pegar Falco desacordado e foge dali. Pelas ruas, a família Braus com Nicolo fugiam de um transformado em titã Nile Dog. E Kaia é quase devorada por ele, mas nesse momento Gabi a salva. Gabi salva a garota que quis matá-la. Esse era um encerramento do ciclo de violência entre elas. Em outra parte, o comandante Kit Sades salva cadetes que quase são devorados. Os mesmos cadetes que o espancaram antes. Mikasa mata um titã que quase devora Yelena, enquanto Jian lidera todos contra os titãs, até mesmo um grupo de Jägeristas. E eles são obrigados a acabar com a vida de antigos colegas e amigos transformados. Como por exemplo, o homem que os liderou e os salvou várias vezes, Dot Pixis. E Armin lhe dá o seu devido descanso. Toda essa união, até mesmo de inimigos contra um vilão em comum, é o fim do ciclo de violência entre eles. É isso o que Eren está fazendo. Ele se tornou o vilão da história, o inimigo em comum. Os titãs puros são derrotados, os soldados de Marley também. O problema agora, além de Eren e do estrondo, era Connie. Gabi se encontra com Armin e Mikasa e implora para que lhe entreguem o Falco e eles iriam embora imediatamente. Chega de tudo aquilo. Mas Falco tinha sido levado por Connie e Gabi
não vai desistir dele. Ela chora questionando se o Eren não pode ajudar a mãe do Connie para ele não fazer isso com o Falco. Se o Eren desfez até o endurecimento das muralhas e do Titã blindado, ele poderia ajudar a mãe do Connie. Nesse momento, Armin percebe uma coisa. O Eren desfez o endurecimento das muralhas, a blindagem do Reiner foi desfeita. Então todo o endurecimento dos titãs foi desfeito. Isso quer dizer que inclusive o cristal de Anne Leonhardt. A destruição em Parades foi geral. Trost, por exemplo, foi um dos lugares mais afetados também quando os titãs despertaram e saíram das muralhas matando inocentes, que tiveram as suas casas destruídas. Inocentes morreram com o estrondo. Mas algumas pessoas concordavam com isso. Era um mal menor a favor do Império Eldiano. Quem estava em Trost era a polícia militar, onde Hit tentava ajudar as pessoas. E pelo quartel, ela vê um rastro onde ficava o cristal de Anne. E por ali, ela a encontra. Anne estava sem forças e, pela amizade antiga, Hit ajuda a esconder Anne Leonhardt nos estábulos da polícia militar. Ali, Anne conta que esse tempo todo, por mais de 4 anos naquele cristal, ela estava consciente. Ela sabe que Hit e Armin eram os únicos que iam vê-la. E pelo que eles conversavam com ela, Anne sabe tudo o que aconteceu. Hit leva Anne para longe dali, e no caminho ela vê a destruição que os titãs deixaram por onde passaram. E Anne fica horrorizada. Mas é a mesma coisa que ela fez quando se tornou titã fêmea em Storres, quando eles invadiram pela primeira vez. Quando ela invadiu, ela não pensou nisso, mas agora ela vê o caos que os titãs causaram. Anne nunca se importou em matar ninguém. Ela era revoltada com tudo e todos. Acontece que Anne foi deixada ainda bebê na porta do campo de concentração, onde um homem a encontrou e cuidou dela. Um estrangeiro que também tinha sangue eldiano. Esse é o seu pai adotivo. Anne era fruto de um caso da sua mãe com um homem eldiano e simplesmente foi abandonada. Anne foi treinada pelo seu pai adotivo, que lhe ensinou as artes marciais do seu país. E ela diz que o seu pai desejava que Anne se tornasse guerreira para que ele se tornasse um cidadão honorário de Marley. Mas quando Anne realmente se tornou, o seu pai chorou e implorou para ela não ir, para ela ficar ali com ele, ficar em casa. Anne dizia não se importar com nada, mas na verdade ela se importava sim. Nesse momento, a única coisa que ela se importava era voltar para casa. Mas talvez ela só encontre corpos e destroços graças ao estrondo. Enquanto isso, Armin vai com Gabi atrás de Connie Springer, antes que ele sacrifique Falco. Nicolo fica com a família Braus, enquanto nos andares mais acima daquele mesmo prédio, Flock continuava vivo e ameaçando soldados que pensavam contra Eren Yeager. Flock, armado, ameaça Yelena e os outros voluntários anti-Marley, e ameaça até mesmo Jian, dizendo que enquanto Eren estiver indo para fora da ilha, ele vai ficar ali lidando com todos os que pensam contra ele. Todos que são contra as atitudes de Eren Yeager. Fora de Shiganshina, Connie levava Falco, que despertou agora, e ele o engana, dizendo que tá levando o garoto pro hospital. E Falco, inocente, agradece. Enquanto isso, fora da cidade, Pique, a Titã Carroça, estava escondida com Tel Magat, tentando pensar em algum plano para parar o estrondo, quando de repente Hanji Zoe aparece. Ela e um ainda vivo Capitão Levi. Hanji diz para Pique e Magat que ela gostaria de conversar. Um tempo antes disso, Hanji Zoe matou todos os seus antigos amigos que se tornaram yegueristas que queriam matar Levi. Hanji protegeu Levi e cuidou das suas feridas. Foi por pouco, mas Levi sobreviveu.
E mesmo nesse estado, ele não deixou a sua promessa de lado. A promessa que ele fez a Erwin Smith antes da sua morte. A de matar o Titã Bestial. Para isso, Rand, Zoe e Levi agora encontram Theomaggot e Pickfinger. Porque na situação atual, eles têm um inimigo em comum. E Rand oferece uma trégua e uma união de forças. A guerra terminou, mas o estrondo continuava. E agora, Eren é o inimigo em comum do mundo todo, a não ser dos Jägeristas que apoiam o genocídio. Na manhã seguinte, Connie chega com Falco em Hagako. Ele não queria fazer isso, mas Connie queria salvar a sua mãe. Ele continua enganando Falco, dizendo que estão ali porque ele tem que escovar os dentes da sua mãe. A ideia de Connie era subir numa escada com Falco e jogá-lo na boca da sua mãe. Mas antes de qualquer coisa, Armin e Gabi chegam. Connie pega o garoto de refém e sobe aquela escada, mas Armin se aproxima e vai fazer algo para salvá-lo. O próprio Armin se joga na boca da mãe de Connie, porque se ela o devorar, ela se tornaria o Titã Colossal e estaria a salvo. Mas quando Armin pula, Connie salva o amigo. Falco estava a salvo agora também. E Connie está arrependido por tudo que fez. Ele só queria salvar a sua mãe e fez coisas irracionais. Eles podem tentar pensar em alguma outra coisa depois. Connie só quer se tornar um soldado que dê orgulho à sua mãe. Então ele promete que vai lutar até o fim. Ele vai salvar inocentes como um bom soldado. No distrito de Shiganshina, os últimos titãs do estrondo deixam a ilha e tudo se acalma. Assim, as pessoas começam a comemorar o fim da guerra. Inclusive, Armin e Connie voltam para a cidade e aproveitam uma parada para se alimentar, onde acabam encontrando Annie Leonhard. Enquanto isso, no forte, Floch pretende executar Yelena e Onyankopon, os tratando como traidores, por se juntar ao Zeke na ideia da eutanásia eldiana. E Floch quer que Jian os execute. Mas Jian, por mais que até fique dividido sobre as atitudes de Eren, não concorda com as atitudes de Floch e dá 4 disparos, errando os 4. Esse, na verdade, era um sinal para Pick. Assim, a Titã Carroça aparece e leva na sua boca Jian, Yelena e Onyankopon. Ao mesmo tempo, enquanto os Jägeristas ficam distraídos com isso, Armin, Mikasa, Connie, Annie, Falco e Gabi escapam pelo outro lado do forte numa carroça com suprimentos. Mas alguém os observava numa janela do forte. De qualquer forma, eles continuam e vão atrás de mais um recruta para essa nova aliança. Era Reiner Braun. Annie acorda Reiner. Gabi e Falco estavam ali também. Todos eram aliados agora. E Connie diz para ele se levantar, porque eles vão salvar o mundo. Antigos integrantes da divisão de reconhecimento, ao lado de militares e guerreiros de Marley. Todos juntos contra um inimigo em comum. Um mal maior. Por mais que alguns não queiram estar ali, como Jian, que queria só uma vida tranquila no interior. De qualquer forma, cada um tinha o seu motivo para lutar agora, para parar Eren. Até mesmo Mikasa estava disposta a pará-lo. Os dois lados ainda suspeitam um do outro, mas as coisas não eram preto ou branco, certo ou errado. Reiner se sentia culpado por tudo que fez, por exemplo, mas Jian não quer ouvir o quão horrível Reiner se sente sobre isso agora e vai pra cima dele. Só que Gabi entra na frente e Jian a acerta sem querer. Ele chutou uma criança. Gabi então chora pedindo desculpas. Eles atacaram Parades para matar os demônios, mas eles não são demônios, são pessoas. Eles não se importavam em atacar e matar, mas agora eles estão sofrendo o mesmo. Eles são quem estão sendo atacados. Eren vai matar todos em Marley, em Libério, porque aquele lugar é considerado um inimigo, independente de quem esteja ali, se é culpado ou não. É a mesma coisa que Marley fez com Parades, só que agora
é o Eren fazendo com o Marley. Por isso, ela pede desculpas em nome de todos eles. Esses conflitos estavam cada vez mais passando dos limites, e para colocar um fim nisso, eles precisam se unir finalmente e precisam pará-lo. E são só eles que podem se aproximar de Eren e tentar convencê-lo a acabar com o genocídio. Mas, pelo tamanho do Titã original, a única forma de se aproximar é voando, que era praticamente impossível. Mas eles tinham uma oportunidade, porque quando os Azumabito chegaram em Parades, eles levaram um hidroavião, um tipo de barco voador. E essa era a solução. O problema é que o barco estava no porto, e o porto estava cheio de Jägeristas. As forças aliadas de Hanji-Zoe e os guerreiros restantes de Tel Magat planejam escapar da ilha de Parades no hidroavião que é mantido no porto ocupado pelos Jägeristas. Então, para usá-lo, eles precisam evitar a destruição do barco. Para fazer isso, eles precisam matar todos os inimigos que estão no porto. Por mais que Armin, Connie, Jean e Mikasa não gostem da ideia, mas não tinha outra opção. Para piorar, quem estava sendo mantido como refém ali no porto também são os Azumabito. Floch mantinha a senhora Kiyomi e alguns engenheiros do hidroavião. Armin e Connie tentam um plano inicial para evitar a matança. Eles surgem desesperados chamando por Floch, dizendo que o Titã Carroça e o blindado estão fugindo, que eles precisam ir atrás deles rápido para evitar que ataquem o Eren. Eles precisam ir atrás deles com o hidroavião urgentemente. Mas Floch não cai nessa armadilha. Então Mikasa entra em cena para salvar os Azumabito com o apoio de Tel Magat, enquanto dois guardas que faziam a segurança do hidroavião confrontam Armin e Connie, e um deles atira em Armin. Os aliados estavam em desvantagem, mas eles tinham o apoio dos titãs. Assim surge a Titã Fêmea e o Titã Blindado para lutar contra os Jägeristas. A confusão dá tempo para Connie revidar, e Armin aos poucos vai se recuperando graças à sua estrutura titã. E assim, eles são obrigados a matar dois antigos companheiros do reconhecimento. Então Armin entende um pouco mais as atitudes do Bertholdt, entendendo que eles foram de certa forma obrigados a ter sangue nas mãos dos seus próprios companheiros para seguir com a sua missão. Enquanto a Fêmea e o Blindado tentam combater os Jägeristas, Hanji-Zoe, Tel Magat, Jean e Mikasa têm uma surpresa desagradável. Acontece que para fazer o hidroavião funcionar, os engenheiros precisam de pelo menos metade de um dia para prepará-lo para a decolagem. Só que eles não aguentariam metade de um dia ali, no meio de tantos ataques. Então Kiyomi Azumabito propõe uma ideia. Eles podem levar o barco até a cidade de Odiha, no sul de Marley, onde a sua família tem um hangar. Ali eles podem preparar o barco para o seu voo. Eles vão estar no caminho do estrondo, mas eles vão chegar antes de Eren e dos titãs. Era a única opção. Assim, o foco é dar cobertura para a partida do barco agora. Então, enquanto os Azumabito vão para lá, os aliados lutam com um grupo imenso de Jägeristas comandado por Floch. O problema é que Floch percebe que eles vão para o hidroavião e ele tenta destruir a embarcação. Assim, o Titã Blindado e a Titã Fêmea, em vez de atacar os inimigos, começam a proteger o barco e começam a ser massacrados. Os Jägeristas atacam com muito poder das suas lanças de trovão, criando um combate generalizado. O Titã Carroça tenta tirar Falco, Gabi, Levi e Helena e Onyankopon dali, mas Falco não quer ficar só olhando, ele vai agir. Ele é o Titã Mandíbula agora, e ele pode ajudar. Depois então de uma certa dificuldade, Falco consegue, ele se transforma no novo Titã Mandíbula. O problema é que como é a sua primeira transformação, ele ainda está um pouco irracional e ataca tudo e todos pela sua frente violentamente. Pelo menos um dos que ficam na sua frente é Floch.
Mas Flock consegue desviar do ataque e estava a ponto de disparar uma lança do trovão no hidroavião. Mas antes que consiga fazer isso, ele é atingido por um tiro. Gabi, com a sua mira perfeita, abate Flock Foster. Os Jägeristas começam a ser derrotados a partir daí. O problema é que Falco fica descontrolado por um momento, mas o comandante Magat o tira do seu titã, salvando o garoto. Agora, nas próximas transformações, ele estaria muito mais consciente. Com isso, todos sobem a bordo do navio e Tel Magat ordena que partam imediatamente, mas ele fica para trás. Magat vai ficar na retaguarda. Enquanto todos zarpam em segurança, Magat fica sozinho contra os Jägeristas, mas surge uma ajuda. Surge Kit Sades. Ele era o homem na janela do forte que viu para onde os seus antigos alunos estavam indo, e ele está ali para ajudá-los. Assim, num último ataque suicida, Magat e Sades se juntam. Os dois comandantes de lados opostos, de Marley e de Parades, agora lutam juntos contra um inimigo maior. Magat e Sades trocam palavras de respeito mútuo antes de explodir um navio de guerra que poderia alcançar os aliados. E se sacrificando, os dois comandantes explodem junto com a imensa embarcação, acabando com os Jägeristas que ainda sobravam pelo porto. Os aliados estavam a salvo e iriam se preparar para tentar parar o estrondo, mas eles não teriam tempo de salvar Libério, infelizmente. Isso derruba Anne Leonhardt, que só queria continuar lutando para salvar o seu pai. Mas se o seu pai vai morrer com o estrondo em Libério, ela não aguenta mais. Anne admite que está cansada de toda a violência e não quer continuar lutando, nem mesmo contra Eren. Assim, Anne desiste de continuar. Pelo menos um ano antes de toda essa guerra começar, esse mesmo grupo viajou para Marley pela primeira vez, antes mesmo daquele ataque de Eren em Marley. Eles chegam em Odiha nessa época, a convite dos Azumabito, e ali Onian Kopon era o seu guia. O grupo chega e vê o que tem depois das muralhas, depois do mar, pela primeira vez. Todos ficam maravilhados com as novas descobertas, com tanta gente, com coisas como sorvete. Mas nem tudo era só felicidade. Existiam também refugiados da guerra do Oriente Médio, por exemplo. E os marleyanos mostravam ódio, xenofobia contra pessoas que não eram nascidas em Marley. E desde que chegaram, Eren ficava observando e analisando tudo o que tinha ali. Numa reunião com Kiyomi Azumabito, eles tentavam pensar numa forma pacífica de evitar novos ataques aos Eldianos, mas Eren não via solução. Ele deixa a reunião e no alto de um morro, ele chora. Nesse ponto, Eren já sabia o que aconteceria no futuro. Mikasa vai até ele e Eren pergunta por que ela se importa tanto com ele. Foi só porque ele a salvou quando era criança mesmo? Ou porque ela o considerava como família? Ou por algum outro motivo? Mikasa queria falar algo nesse momento, mas ela hesita e diz que é porque são família. Naquela noite, o grupo todo passou festejando com os refugiados que viviam ali. Eren dizia que eles eram iguais, pessoas que viviam em paz e tiveram tudo arrancado deles pela guerra. Suas casas, a sua liberdade foi perdida. Esse foi o último momento feliz entre eles, porque depois disso, o plano dos Azumabito se mostrou um fracasso. Um grupo de proteção dos súditos de Ymir estava sendo criado nessa época, mas era para os Eldianos de fora da ilha. Os próprios Eldianos falavam que os que viviam naquela ilha eram demônios e mereciam o seu ódio. Foi depois disso que Eren continuou com o seu plano de se aliar ao Zeke e de atacar Marley. Ele contou tudo isso inclusive nas cartas que enviava aos seus amigos naquela época. Mikasa sempre se questionou se ela tivesse dito algo de diferente para ele naquela conversa, naquele morro, as coisas poderiam ter sido diferentes?
Em outro momento, Eren se questiona quando tudo isso começou, mas isso não fazia diferença. E Helena contou para Eren o plano de eutanásia do Zeke. Eren contou para Floch que eles deveriam fingir que estavam concordando com esse plano, mas o seu plano seria outro, o estrondo. Eren contou o seu plano do estrondo para Historia Reis, para evitar que a transformassem em Titã. E Historia foi totalmente contra esse plano, mas não tinha nada que ela pudesse fazer contra Eren. Independente disso, Eren planeja seguir dessa forma, para acabar com esse ciclo de ódio e de vingança. Em Marley, quando Eren se encontrou com Zeke, ele aproveitou para perguntar sobre as dores de cabeça de Mikasa, mas Zeke nunca tinha ouvido falar de nenhuma doença específica dos Ackerman. Ele não acreditava que os Ackerman sejam motivados a proteger um hospedeiro, como o rei. Zeke acha que a devoção de Mikasa por Eren é simplesmente porque ela o ama. E quando Zeke pergunta a Eren o que ele sente por ela, Eren diz que isso não importa. Ele só tem mais 4 anos de vida mesmo. E mesmo depois que ele morrer, ele deseja que os seus amigos vivam vidas longas e felizes. Foi assim, com essa motivação, que Eren seguiu com o seu plano. Foi com foco nisso que ele cortou uma perna e tirou um olho para se passar por ferido de guerra e se infiltrou em Marley, começando toda essa guerra. Começando todo o seu plano. O plano maior de Eren, que pode ainda não fazer sentido, mas Eren já sabe como vai ser o futuro. No presente, o seu plano seguia. Uma frota global se reuniu para enfrentar o exército de titãs, evitando a sua travessia pelo mar. Eles disparam todo o seu arsenal, mas não era suficiente. Os titãs imensos destroem todos os navios. O vapor é suficiente para cozinhar as tripulações vivas e arremessar os navios no ar. A próxima linha de defesa era uma artilharia na costa do continente, que também tenta, mas não adianta de nada. Os titãs da muralha eram imensos e nada os atingia, nada os parava. Nenhum exército era páreo para aquilo. E guiando esse grupo de milhares de titãs colossais estava o imenso Eren Yeager. O titã de ataque, o titã fundador, o titã original. Assim, numa marcha em direção a Marley, começa a destruição do mundo inteiro. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Esse é o 9º arco de Attack on Titan, que é a segunda parte da última temporada do anime, com 19 episódios. O maior arco de todos. É uma parte complexa, cheia de história, de reviravoltas de guerra, tem grandes explicações e prepara tudo para os capítulos finais de toda a série. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder a continuação e ativa o sininho das notificações. Deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.